Jojo é certamente um dos mangás que recebeu uma das melhores adaptações em anime, o que é mais que merecido, afinal foram 25 anos de sucesso sem quase nenhuma adaptação que contasse fielmente a história do mangá. Com tantos anos de diferença entre o mangá e o anime, o estúdio David Production, que é o responsável pela animação, fez questão de corrigir e adicionar no anime várias cenas e elementos do mangá, alguns apresentados somente em algumas partes da frente, não constando em anteriores, outros erros do próprio Araki. Pensando nisso, resolvi trazer alguns detalhes que o anime consertou do mangá, e aposto que muitos deles passaram despercebidos por você. Anatomia dos personagens. Um dos grandes erros do Araki, pelo menos no início do mangá, é a anatomia desproporcional dos personagens em alguns quadros. No mangá, todo mundo parece incrivelmente grande, em algumas cenas até demais, como Jonathan com um corpo enorme e cabeça minúscula, ou Jotaro com uma perna gigante. No anime, isso foi consertado, deixando os personagens bem mais realistas quanto ao tamanho e à própria anatomia. Início das partes. O mangá costuma ser bem direto quando se trata do início de uma parte, o que pode fazer com que fique confuso ou rushado. O início de Phantom Blood, por exemplo, já inicia com a trama de Dio e seu pai, logo depois indo para o flashback, que seria a primeira cena do anime, o acidente de carruagem de George Joestar. No anime, como já foi dito, inicia no acidente e depois vai construindo uma linha do tempo que explica os fatos, o que deixou esse começo bem melhor que no mangá. Outro exemplo seria o início da parte 4. No mangá não existe aquela cena do Jotaro chegando em Morio de táxi, ou sequer aquela que mostra uma referência ao Kira, mas já inicia com o Koichi conhecendo o Jotaro. Isso deixa o começo muito apressado, enquanto no anime já tem toda uma contextualização do início de Diamonds Unbreakable. Traço das partes. No mangá, como as partes foram todas feitas uma atrás da outra sem nenhum tipo de hiato, pelo menos até a parte 5, o traço do Araki ficava o mesmo quando uma parte terminava e começava outra. Para exemplificar, é só olhar os capítulos iniciais de Diamonds Unbreakable. Todo mundo ainda está bem musculoso e alto, assim como na parte 3. No anime, como todos sabem, cada parte tem seu próprio traço. Geralmente os traços das partes do anime são inspirados nos traços do final daquela parte, para não ficar tão parecido com o traço da parte anterior. Pontos na orelha do Dio. No mangá, essa característica só aparece uma vez, quando Wang-chan percebe que Dio é puramente malvado e que esses 3 pontos eram a prova disso. Depois dessa cena, a marca nunca mais aparece. No anime, os 3 pontos estão na orelha de Dio desde sua primeira aparição. Agora, fico me perguntando se a DP também vai adicionar os 3 pontos na orelha do Diego no anime da parte 7. Marca de nascença dos Joestars. No mangá, embora Jonathan e Joseph tenham sido mostrados com seus ombros descobertos, eles não tinham a famosa marca de estrela perto do pescoço que foi introduzida na parte 3. Porém, no anime, a David Production consertou esse erro do Araki, e até mesmo fez questão de colocar a marca do Josuke, que nunca apareceu no mangá. Outro Joestar que nunca vimos a marca da estrela foi o Johnny, então é possível que adicione uma cena mostrando-a no anime da parte 7. Foto dos Crusaders. No mangá, essa foto só aparece na parte 5, na cena onde Jotaro fala do seu passado para Koichi. Já no anime, a David Production resolveu fazer uma cena extra para explicar a origem dessa foto, que só aparece bem mais tarde no mangá. A cena final do anime, onde Jotaro pega a foto no avião, também não acontece no mangá. Com certeza isso deixou o final bem mais emocionante. Reposição de arcos. No anime, alguns arcos da história foram mudados de ordem em comparação ao mangá. Um exemplo é o arco Yukaku Yamagishi sonha em ser Cinderela, que no mangá fica entre os arcos Yoshikage Kira só tem uma vida tranquila e She Heard Attack, mas no anime ele foi realocado para antes desses 2 arcos. Isso foi muito bem pensado por parte da DP, já que no mangá esse arco quebrava muito o clima da morte do Shigeki
e a caça ao Kira. Outro exemplo semelhante seria o passado do Abakio, que no mangá é mostrado no arco Man the Mirror e Purple Haze, e no anime aparece alguns arcos antes, no Moody Blues Contra-Ataca. Outra ótima escolha, já que esse arco tem foco quase total no Abakio. La Esquadra. Muita coisa foi mudada a respeito da Esquadra no anime, porém para melhor. No mangá, o Araki resolveu fazer muito mistério acerca dos membros da organização. No arco do trem, só é mostrado a silhueta do prostíbulo por um bom número de capítulos, enquanto no anime ele já é revelado logo de cara. O próprio Hisoto só apareceu pela primeira vez na luta contra o Doppio, porém no anime ele já aparece nos primeiros episódios, assim como a maioria dos membros. Além disso, algumas cenas da esquadra interagindo foram adicionadas, o que melhorou muito o carisma dos personagens. Referências a personagens. Esse é sem dúvidas o detalhe mais interessante. No anime, existem algumas cenas onde personagens que só aparecem mais na frente já são mostrados, direto ou indiretamente, alguns arcos antes. Existem vários casos disso na parte 4, como a própria cena de abertura referenciando o Kira, como citei anteriormente. Ainda no primeiro episódio da parte 4, por exemplo, já podemos ver o Keiichi, o Okuyasu, o Hazamada, a Yukako e o Rohan. É um frame bem singelo. No episódio 14, vemos novamente o Kira, dessa vez de costas e acompanhado de seus colegas de trabalho. Já no episódio 24, podemos ver o Mikitaka, o Yuya e o Terunosuke, além de um personagem que parece muito Kira disfarçado de Kozako. Mas as referências não se limitam apenas à parte 4. Na parte 3, podemos ver o Pet Shop nos ombros do Dio no flashback do Polnareff, substituindo outro pássaro que aparece no mangá. Mais tarde, também já é possível ver a flecha que concede stands na parede da mansão do Dio. Na parte 5, pode-se ver que os executores do sorbet e do gelato foram o Chocolata e o Seco, que em suas primeiras aparições, episódios à frente, são citados como assassinos cruéis. Vale lembrar que nenhuma dessas cenas existe no mangá. Designs descartados. Alguns personagens começam com um design e terminam com outro no mangá de Jojo. O grande exemplo disso são o Tamami e o Hazamada, ambos da parte 4. No mangá, esses personagens aparecem pela primeira vez com a estatura bem alta, mais ou menos da altura do Josuke. Porém, nos capítulos seguintes aos seus arcos como vilões, eles do nada ficam bem pequenos, a ponto de serem do tamanho do Koichi. Talvez a explicação para isso seja o estereótipo dos mangás de que um personagem grande deve ser ameaçador, enquanto o pequeno deve ser indefeso, mas nada confirmado. O certo é que no anime, eles são pequenos desde o começo, já que começar gigante e terminar anão não faria o menor sentido. Inclusive, creio que o mesmo vai acontecer com Anasui na parte 6. Para quem não sabe, ele começa como uma mulher e depois, sem explicação nenhuma, fica com a aparência de homem. Deixar ele homem desde o começo pouparia explicações da DP e do próprio Araki sobre o gênero do personagem, afinal de contas. E então, sabia de todos esses detalhes que o anime consertou do mangá? Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal e até a próxima.